Eu queria começar, se vocês tiverem alguma Bíblia perto de vocês, que você pudesse abrir e meditar comigo, estar fora desse encontro. Eu só queria compartilhar um pouquinho do que eu compartilhei esse final de semana, numa mensagem que eu gravei aqui para a Comunidade Batista de Moema, falando sobre Eu Sou a Videira. Foram 2 meses de estudo sobre as declarações de Jesus no Evangelho de João, e foi o último, nesse domingo, falando sobre João capítulo 15. Mas tem tudo a ver com a proposta da espiritualidade que nós deveríamos viver. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Estou lendo na nova versão transformadora, NVT. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim, ele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora, é como um ramo imprestável que seca, e esses ramos são juntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam então no meu amor, e quando vocês obedecem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, e vocês serão meus amigos se fizerem isso. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são também meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu é que os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Muito bem. A espiritualidade desse texto, pelo menos ele se reflete numa palavra-chave. 10 vezes que você encontra nesse texto a palavra permanecer ligado à videira. Permanecer. Permanecer na palavra, permanecer no amor de Deus, permanecer em obediência e permanecer amando as pessoas. Essa é uma espinha dorsal de uma espiritualidade absolutamente saudável e necessária, ligados à videira. Videira que, pelo menos as primeiras referências que a gente tem, Gênesis capítulo 9, versículo 20, Noé, que era agricultor e planta uma videira, que depois se tornou símbolo na Palestina, com todo o seu trabalho com as cavinhas, que eram aquelas sustentações para uma árvore que é trepadeira, que, segundo os relatos de Êxodo, elas cobriam todos os cedros, elas cobriam as maiores árvores. A vinha tinha significado para o povo de Israel, porque o povo de Israel foi chamado de vinhedo de Deus.
Israel era o vinhedo, era a árvore que Deus escolheu para que desse fruto entre as nações, que mesmo conhecendo Deus, mesmo andando com Deus, mas desobedecendo, construindo falsos deuses, se afasta desse Deus, se mantém numa dinâmica oposta ao seu projeto existencial e projeto vocacional que Deus deu a Israel de ser referência para todas as nações. E o texto diz lá em Isaías capítulo 5 que Deus depois vem podar e vem disciplinar Israel. Deus vem aparar os arbustos e Deus vem recolher aqueles gravetos e ramos que não deram frutos porque não estavam ligados à videira, que caíam das árvores e que eram recolhidos, inclusive, pelos pobres, os campesianos israelitas, que podiam recolher o que sobrava das frutas das árvores e também os gravetos para que se fossem queimados e consumidos nos seus fornos para a sua própria alimentação. Deus foi duro com Israel. E Jesus se diz a videira, porque tinha significado para os discípulos e também para a realidade de Israel. Dele vêm todos os nutrientes que nos ajudam a termos uma vida de comunhão com Ele, a cumprirmos o nosso papel e a nossa vocação, que é frutificar, dar muitos frutos e bons frutos. No Salmo 78, que Asaf escreveu, ele mostra essa disciplina de Deus para um povo que não guardou o seu coração perto do Senhor. E que uma videira pode plantar, sim, frutos amargos também, que não serão depois aproveitados. Então, nós somos chamados para permanecer em Cristo. Talvez esse seja o grande segredo da espiritualidade. Ligados à videira, frutificando, dando frutos e bons frutos, e muitos frutos, como diz o texto. Se estivermos vivendo assim, com essa espiritualidade, o texto diz que vamos trazer glória para o nosso Deus e vamos trazer alegria para o nosso coração. O texto diz também, como o próprio João disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu e nos vocacionou para sermos um lindo ramo desta videira, gerando frutos e gerando frutos de vida eterna. E a maneira prática dessa espiritualidade é vivermos o amor de Deus que se tornou característica e a certificação de que somos discípulos verdadeiros. Se nós permanecermos no amor e darmos frutos da presença do amor de Deus em nós estamos cumprindo o nosso papel e a nossa vocação. Então, nesse início de reflexão, gostaria de entrar nos nossos slides com o conteúdo, e hoje temos muita coisa para ver, até chegar no momento final, onde nós estamos propondo que a gente construa uma espiritualidade com algumas características que serão fundamentais. Nossa espiritualidade peregrina, que tem que repercutir na nossa vida, como pessoas, na família, na igreja e na sociedade. A igreja, então, diante do mundo contemporâneo. Hoje, como comunidade, hoje vamos tentar olhar não só para a nossa vida pessoal, mas olhando o nosso chamado e a nossa vocação como igreja. A igreja, portanto, como nós vimos desde a primeira aula, é chamada a resgatar uma espiritualidade bíblica. A igreja é vocacionada para ser sal e para ser luz do mundo. E claro que vivendo assim, ela está manifestando os valores, a cultura do reino, as prioridades do reino, a agenda do reino. Quando olhamos para a igreja, precisamos entender que ela tem
um chamado e uma vocação de ser uma sociedade alternativa que traga vida, dignidade, justiça ao ser humano em todas as dimensões. Quem trouxe esse conceito de sociedade alternativa, o que começou a ser falado de uma maneira bastante intensa, foi o reverendo John Stott, que escreveu o livro, que eu recomendo, que é um livro obrigatório na sua biblioteca. Eu diria mais, se você tem criado mudo, às vezes tem criado que fala demais, mas se você tem um criado mudo, você pode deixar ali embaixo, além da sua Bíblia, a mensagem do Sermão do Monte, um pequeno livro escrito pela ABU Editora. Talvez o melhor comentário, mais profundo, mais relevante comentário, junto com outro escrito pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, sobre o Sermão do Monte. O nome original chama-se Contra a Cultura Cristã. A igreja que se apresenta para trazer e ser uma sociedade alternativa que traz uma outra cultura, outros valores e que podem trazer vida e vida em abundância para que completemos a nossa razão existencial. A igreja é chamada para ser uma sociedade alternativa de tudo que está sendo proposto ou destruído na sociedade onde nós vivemos, que ainda permanece corrupta, necessitando da transformação. A igreja tem que cumprir o seu papel e a sua vocação missionária. A igreja tem uma missão. Eu tenho ouvido nesses muitos anos pessoas que trazem visão. Há muitos líderes eclesiásticos, líderes de diversas denominações, desde as históricas até as pentecostais, as comunidades independentes e a neopentecostais. Pastores que querem ser atraídos no seu discurso pela sua visão pessoal. Nós não andamos por uma visão pessoal. Nós somos igreja porque recebemos uma missão do nosso Deus, Mateus capítulo 28, de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, temos uma vocação missionária, temos uma missão. Não importa a visão daquele líder, pode ser até uma visão muito boa, que tem os seus valores, a sua até razão de existir, mas nós não vivemos em função da visão de uma pessoa. Nós não vivemos na visão de um líder religioso, porque em qualquer comunidade que eu ficar, onde Deus me colocar, eu tenho ali a mesma missão. E a questão é como vamos viver esta missão como igreja. Uma vocação de fazer discípulos, mas não discípulos nossos, discípulos de Cristo. Não nos atrevemos a termos projetos pessoais, até usando o carisma de pessoas e a adesão das pessoas, muitas vezes dos líderes, para que se juntem à visão desses homens que julgam ter o melhor discernimento do que Deus tem para a igreja. A missão, ela não muda. Nós temos que fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja tem que cumprir, então, o seu chamado para a experiência comunitária e a experiência de serviço. A igreja é uma comunidade em transformação e de transformação. E as pessoas que estão na comunidade, que estão no corpo de Cristo, que são membros desse corpo, estão sendo transformados pela presença de Deus e estão ajudando também a transformação aonde nós estamos. Ser sal para impedir que a carne se apodreça tão rapidamente e ser luz para trazer aonde há escuridão o brilho e a luz daquilo que Jesus trouxe para cada um de nós para nos relacionarmos com Deus. A igreja, então, precisa ser uma igreja presente, encarnada e não ausente da sua realidade. A igreja não é um lugar, um bunker de fuga, onde nós estamos
com aquele discurso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, então vamos ficar ilhados e fechados, protegidos dentro dos nossos templos e juntos ali numa experiência comunitária contínua e sem fim. Não, nós fomos colocados no mundo. No mundo tereis aflições. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então a igreja deve ser essa comunidade encarnada e não ausente da sua realidade. A igreja, então, é a resposta de Deus para ser referencial do seu reino, referencial do reino de Deus. Muito bem, tendo esse pano de fundo, a espiritualidade, então, nos chama para construirmos uma história com o Senhor da história. A espiritualidade nos chama para construirmos uma história com o Senhor da história. A espiritualidade cristã nos chama para marcarmos nossa passagem no tempo, no espaço e em nossa geração. A espiritualidade cristã nos chama para marcarmos nossa passagem no tempo, no espaço e na nossa geração. A espiritualidade nos chama para viver os propósitos de Deus na presença de Cristo e na direção do Espírito Santo. Eu sei que a turma hoje ela usa muito uma frase que está muito presente, né, na boca de pregadores e de ministros de chamado de louvor de adoração, né? Você tem que sonhar os sonhos de Deus, né? Que sonhos? Deus está sonhando? Deus tem uma coisa concreta para nós, tem um projeto, tem uma expectativa, e já de antemão ele coloca para nós uma missão que, sem a presença dele, como nós vimos agora há pouco, em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Nós não vamos conseguir preencher as expectativas do coração de Deus e não vamos satisfazer todos os sonhos de Deus nessa linguagem figurada que se usa, né? Mas temos a garantia da presença do próprio Cristo, do Espírito Santo, e vivemos na direção do Espírito Santo como seres humanos. A espiritualidade vivida de maneira cristã é, então, o caminho proposto por Deus para a manifestação da sua glória e da sua exaltação. Isto é, a adoração. Por quê? Porque o final do cumprimento da missão, assim que tivermos, fazemos discípulos em todas as nações, em todas as raças, tribos, línguas e nações, esta missão ela vai se fechar no tempo e no espaço. Ela vai se esgotar. Agora estão aqui representantes de todas as etnias que estão confessando a Cristo como Senhor e que estarão ao redor do trono e para a eternidade fazendo o quê? Adorando a Deus. Então, a adoração é o resultado final da obra de missões. Que em todas as nações possam existir adoradores, porque a adoração ela será eterna e contínua depois do final da nossa jornada terrena. A espiritualidade, então, cristã, resulta na adoração a Deus. A espiritualidade bíblica, ela revela o Deus que é sujeito, objeto, instrumento e o alvo, o próprio alvo da verdadeira espiritualidade. A espiritualidade, então, revela esse Deus que é sujeito, objeto, instrumento e alvo da verdadeira espiritualidade, e ele vai agora construindo isso dentro dos nossos corações, a partir da nossa conversão, enquanto nós estamos, conforme Paulo escreve à igreja de Colossos e Filipos, estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. A espiritualidade é encontrada em ação e sendo construída na Bíblia. Ela nos conecta a Deus em Cristo. Essa espiritualidade ela vai sendo construída no nosso entendimento com a revelação do próprio Deus. Deus se revelou primeiro na criação, na natureza, Deus se revelou depois aos pais, aos profetas, Deus se revelou às famílias da terra, Deus se revelou a Israel, Deus se revela à sua igreja na pessoa de Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser, e depois
Deus se revela em Cristo para todos nós, para que essa espiritualidade possa ser construída na história que Deus está escrevendo na humanidade. A espiritualidade em ação na Bíblia nos leva a ter uma visão da vida do tamanho de Deus. Prestem atenção nessa frase. A espiritualidade em ação na Bíblia nos leva a ter uma visão da vida do tamanho de Deus, o nosso mundo. E nós vamos ter uma visão do mundo do tamanho de Deus, o mundo de Deus. A espiritualidade bíblica, então, ela ajuda a moldar o nosso coração e uma vida singular com o coração de Deus. A espiritualidade bíblica ajuda a moldar o nosso coração e vida singular com o coração de Deus. Ele vem construindo na história. Os profetas do Antigo Testamento foram tomados completamente pelo pathos, a paixão, e não somente pela piedade, não somente para refletir atributos, valores de caráter ou de integridade, mas foram tomados nos seus afetos, nas suas emoções, para construir essa espiritualidade. Então, não pela piedade, mas pelas emoções e preocupações mais profundas que estão presentes no coração do ser humano. Profetas foram, então, depositários dessa paixão e que nos encorajam a construir uma espiritualidade que nos apaixona, que toma o nosso coração, que toma os nossos afetos, que é motivador para nós servirmos a Deus. Profetas tinham o coração de Deus, possuíam a mesma paixão por justiça e misericórdia. Eu recomendo sempre que, junto com o Novo Testamento, junto com os evangelhos, os 3 sinóticos e o de João, que tem 92% de conteúdo diferente do que Mateus, Marcos, Lucas, e as cartas de Paulo, as cartas de João, que a gente sempre entremeie nas nossas reflexões a mensagem dos profetas, chamados profetas maiores, chamados profetas menores, que têm sempre uma paixão e lembram a nação de que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus cheio de misericórdia, que concorda com a miséria do ser humano e que vem nos socorrer justamente por ter o seu coração repleto de misericórdia, um coração doado e doador em amor incondicional e resplandecente. Então, o coração dos profetas tomados pela paixão, pelo desejo de servir a Jesus Cristo. Santos e pecadores nas Escrituras confirmam a ação transformadora de Deus. Nós precisamos de toda a palavra de Deus e não somente de uma parte. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Alguém poderia ler para nós, por favor? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Muito bem. É por isso que a ênfase de Jesus, quando nos deixa a missão, é que nós não podemos comunicar a palavra apenas seccionada ou em uma parte. Não. É toda a mensagem do Evangelho. Quero que vocês façam discípulos em todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas para termos uma compreensão, de fato, uma palavra que vocês ouvem bastante, que quem faz teologia também ouve, para que a gente tenha uma cosmovisão mais ampla, mais completa daquilo que temos que ser e fazer à luz deste Deus trinitário que nós estamos conhecendo a cada dia de uma maneira experiencial e também prática nessa espiritualidade. Portanto,
nós estamos vendo uma narrativa sendo escrita na vida da humanidade. Estamos vendo uma narrativa sendo escrita na vida da igreja. Todas as vezes que olhamos o que a igreja deve ser e como ela foi se instalando com o mover do Espírito Santo, desde a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, levando as pessoas a receber essa autoridade, o poder de Deus e serem testemunhas em todas as nações. Nós estamos vendo que a igreja está escrevendo uma história com a ação de Deus, na medida que ele vai se revelando e trabalhando em nossas vidas, e aonde a igreja vai chegando dentro de cada realidade cultural e cada etnia. E Deus também está escrevendo uma narrativa única em nossas vidas. Essa é a beleza do Evangelho. A sua história é diferente da minha história. A ação de Deus e como Deus chegou a você, diferente de como ele chegou na minha vida. E como nós podemos perceber esta ação do coração de Deus e a intenção, a intencionalidade do coração de Deus de nos alcançar, de nos redimir, de nos salvar, de sermos alvos da misericórdia, do amor de Deus, da bondade de Deus. E agora estamos vendo uma história diferenciada, única, sendo construída e que vai repercutir de maneira maravilhosa na vida da comunidade, no corpo de Cristo, que deve crescer harmoniosamente com a pedra angular, com o Cristo que é o fundamento, que é o cabeça, que é o próprio Cristo, e vamos agora tentando viver o melhor que podemos viver como igreja. A história bíblica é a grandiosa história sobre quem somos, sobre que Deus é este com quem estamos lidando, e o que ele significa para o mundo. É uma história que se abre para as nossas próprias histórias em uma narrativa ainda maior. Citação de C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos que nós conhecemos, que tem uma vida de repercussão e de influência tremenda fora do ambiente eclesiástico. A história bíblica é uma grandiosa história sobre quem somos, sobre que Deus é este com quem estamos lidando e o que ele significa para o mundo. É uma história que se abre para as nossas próprias histórias e, quando se juntam, uma narrativa maior ainda está sendo escrita para trazer glória e para manifestar a glória de Deus. Na espiritualidade, em Gênesis, nós descobrimos que somos sacerdotes da criação. Fomos criados para sermos mordomos da criação, bons jardineiros. Oferecemos, então, nossa vida relacional e trabalho como sacrifício de louvor. O ser humano é essencialmente um sacerdote e um mordomo da criação. Em Êxodo, a libertação do jugo interno e do jugo externo mostra que a salvação pela fé, ela é concreta, já é uma proposta do Antigo Testamento e não somente no Novo Testamento, apesar de serem chamados para viver debaixo da lei, é uma experiência também de fé, e Deus, de uma maneira bastante presente, se manifestou para Israel e se manifestou na narrativa do Antigo Testamento, lembrando que é pela fé que nós vivemos, que é pela fé que somos justificados, e que há libertação para podermos nos submeter ao único que deve conduzir a nossa vida e debaixo de quem nós devemos colocar a nossa confiança e reconhecer a sua autoridade. Deus, depois da libertação do Egito, dos 70 anos, inclusive, de exílio, ele traz a realidade do Shabá, que expressa o descanso do trabalho e das realizações de Deus, sendo justificados, portanto, pela fé e não por obras. Podemos descansar, podemos tirar o nosso Shabá, o nosso tempo de descanso, de contemplação. Não precisamos andar carregados com o fardo de termos que
fazer, e temos coisas para fazer, e qual é a agenda do ano, e Deus tem expectativa, como se estivesse sempre nos acusando, sempre carregando o sentimento de culpa, porque temos que corresponder às expectativas de Deus. Você não é indispensável. Você é o único, mereceu o amor incondicional de Deus, uma pessoa extremamente digna e importante, mas nós não podemos trazer para nós que somos imprescindíveis para que a obra de Deus possa acontecer. E o relato de missionários mostra isso claramente. Eu pergunto para você, para a sua reflexão, quanto tempo nós precisaríamos calcular, e os missiólogos se pedem durante muitos anos já, escrevendo livros, compêndios, fóruns de convicção, de quando é que a palavra de Deus será pregada em todas as etnias, em todas as línguas. Se isso de fato é um fator determinante para a volta de Jesus ou para a nova vinda de Jesus, quando isso vai acontecer? Será que Deus vai ficar dependendo da infidelidade dos homens? Temos um exemplo histórico. Deus escolhe uma nação, Israel, para ser referência para todas as nações de relacionamento com a sua vontade, com a sua palavra, no contexto do Antigo Testamento, com a lei do Senhor, com os mandamentos do Senhor. E esse povo, ele abandona esse Deus. Esse povo não se importa com Deus. Isaías capítulo 5, que já citei, um povo que subornava, um povo que explorava, um povo que oprimia, um povo que mentia, diz o texto lá, que não se importavam com as coisas de Deus e foi escolhido para cuidar das coisas de Deus. Então, é uma honra e um privilégio que Deus nos dá de nos chamar e nos vocacionar para sermos bênção para Ele e sermos suas testemunhas. Mas não somos imprescindíveis. Por quê? A palavra de Deus está livre. Deus está livre, Jesus está livre e o seu Espírito Santo está livre. Eles chegam muito antes de nós com qualquer ação e obra que eu possa tentar fazer. Isso é o testemunho de alguns missionários que chegaram a algumas nações, algumas tribos e algumas etnias onde não tinham nada traduzido acerca do Evangelho. E esses missionários que chegaram em algum desses lugares e quando estavam tentando levar a palavra, descobriam pessoas que já tinham sido tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está livre. O Espírito Santo não é prisioneiro dos nossos modelos missionários. O Espírito Santo não fica sentadinho esperando você levantar, sair da sua zona de conforto e se apresentar para testemunhar, para servir o próximo, para fazer o trabalho missionário, para se envolver em missões. Se Deus ficasse dependendo de nós temos sim a honra e o privilégio de o servirmos. E quando nós entendemos isso, nós nos dedicamos e nos consagramos para sermos usados por Deus para a edificação da igreja, para a expansão do seu reino e para o testemunho na obra de missões. Ah, não, mas eu sou imprescindível. Não, Deus não fará obra se eu não fizer. Ora, vocês acham que Deus precisa ficar sujeito às nossas omissões, à nossa não disponibilidade, a preterirmos as suas prioridades, a sua agenda? Onde eu posso refletir um pouquinho mais sobre isso, Nelson? Anote aí o livro, Comunidade do Rei. Comunidade do Rei. Dr. Howard Snyder, pastor metodista, que escreveu um livro extraordinário chamado Comunidade do Rei. Eu posso ser igreja e instituição, mas, ao mesmo tempo, posso não ser uma igreja do reino.
Eu posso ser uma igreja, instituição, com CNPJ, com bases de fé, com confissão, mas não ser uma religião, uma igreja do reino. Porque não estou vivendo a agenda do reino muitas vezes, porque não estou pregando a cultura e o evangelho do reino, porque não estou dizendo dos valores do reino, porque vivo de maneira distorcida o que a igreja deveria ser e fazer. Então é possível ser igreja, instituição, mas não sendo uma igreja do reino. Há muitas que inclusive morreram, fecharam as portas. E se você visita a Europa, você vai ver uma cultura em vários países de um movimento pós-cristianismo. Portas fechadas. Instituições que morreram engessadas nas suas próprias estruturas. O êxodo é descrito em termos de salvação de um povo, uma vocação comunitária em que é necessário fé e obediência, tipificando o evangelho do reino no Novo Testamento. Deserto, reino e justiça. Mensagens e espinha dorsal desse Deus que deliberadamente guia o seu povo em direção ao deserto. Ali é lugar onde nós vamos ser provados, ali é lugar onde nós vamos ser transformados, ali é lugar onde Deus vai provar a profundidade, a seriedade, a veracidade da nossa confissão, de o amarmos, de o temermos e de o servirmos. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube, e numa terra ele o encontrou numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. Deus não nos leva para o deserto, não levou o povo para o deserto para perder tempo. Deus estava provando o coração do seu povo porque o amava, porque tinha um carinho, porque tinha um projeto para esse povo, e nós temos também como igreja ser reino e manifestar o reino e a sua justiça enquanto povo escolhido de Deus. Estar no deserto significa ser removido das suas atividades e ligações cotidianas para servir a Deus. Libertar as pessoas do encanto da civilização. Isso é uma verdade. Dr. Robert Moorland, no seu livro Moldados pela Palavra, chama isso. A civilização nos encanta. Quem quer sair dos grandes centros urbanos, quem quer ir para a periferia, quem quer ir para a roça, quem quer ir para o Nordeste, quem é para as regiões mais pobres e longínquas do nosso país, quem quer ir para a Ásia, quem quer ir para a África, no meio de tanta carência, quem é que quer ir ser missionário e servir no Haiti? A civilização e as regiões urbanas nos encantam. Isso é um tema recorrente de Abraão a Oséias. Não é uma coisa só nossa, contemporânea aqui agora. Não. De João Batista a Jesus, também o apóstolo Paulo, por muitos anos, após a sua conversão, viveu também essa luta com o encanto da civilização. Os escritos como Jó, Cantares, Provérbios e Eclesiastes nos mostram a espiritualidade que está sendo construída em processo, à medida que as pessoas questionam, exploram e interagem com Deus e com a vida. Entender a profundidade da mensagem de Jó, entender a amplitude do amor escrita por Cantares, ver o nosso mestre nos trazendo palavras de sabedoria em Provérbios, Eclesiastes, a experiência de um homem sem Deus e que depois volta para Deus, capítulo 12,
que anda distante de Deus, que vive filosoficamente, é um existencialista, não tem expectativa nenhuma. Tudo é igual debaixo do sol. Solidão, a frustração, a mediocridade, a falta de sentido. A espiritualidade que está sendo trabalhada no coração do ser humano. Esses livros são particularmente confusos, são livros que não estão fechados. Estudamos até pouco esses livros porque eles nos trazem muito questionamento, nós temos muito medo de questionar e descobrir um Deus que ainda é mistério, que não nos deu todas as respostas. Mas deu todas as respostas para o conhecermos e vivermos e desenvolvermos a salvação. Mas há muitas questões que nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, com mútuo conselho, com um exame cuidadoso, para vivermos situações do dia a dia, pontuais, que não temos todas as respostas e nem os manuais prontos. Porque o convite é para que experimentemos essa espiritualidade andando com Deus que se revela, mas que ainda é mistério. Deus que se revela, mas que ainda é mistério. E é só olharmos por coisas que nós já vivemos e vivenciamos na nossa vida, que ainda temos questões que não conseguiram ser equacionadas no nosso coração. Esses livros são particularmente confusos. Essa palavra é uma palavra do Dr. Bruce Walcott, comentarista, um dos maiores escritores do Antigo Testamento. Os Salmos ocupam um lugar único nas Escrituras. O saltério é a palavra de Deus. É também a oração dos homens, uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Portanto, cantar a palavra, o saltério, a oração que é escrita no livro de Salmos, onde o coração do ser humano e as suas crises e as suas experiências são colocadas abertamente para fora e que se identificam conosco. Os Salmos nos mostram que nossas experiências podem ser trazidas a Deus pela oração. Todos os sentimentos de nossa humanidade são legítimos. Arrependimento, ausência de Deus, colapso com os outros, a depressão, a experiência de alegria, a experiência de dignidade, o lamento. 40% dos salmos são salmos de lamento. Nós não temos espaço para o lamento, não temos cânticos de lamento, não temos celebrações de lamento, não temos cultos de lamento. Hoje não é dia de plantar bananeira, bater palma. Hoje é dia de lamento. Hoje é dia de chorarmos os nossos pecados, os nossos erros. Hoje é dia de aprendermos com a história. Hoje é dia de chorarmos os nossos mortos. Hoje é dia de lamentarmos as alianças desfeitas no casamento. Hoje é dia de lamento. Sentimentos, todos que estão dentro do nosso coração, são sentimentos legítimos. No Novo Testamento, vemos os evangelhos que convidam o povo a se tornarem discípulos de Jesus. As verdadeiras boas novas para a humanidade são as que Jesus agora guia os seus alunos para o curso do mestrado da vida. Palavras de Dallas Willard, escreveu A Grande Comissão, A Grande Omissão, que nos trouxe a realidade também das disciplinas espirituais, um dos que mais mentoreiam essa questão da espiritualidade. Nós estamos fazendo mestrado, nós estamos aprendendo com a vida. Nós estamos crescendo como seres humanos, e quanto mais humanos somos mais parecidos com Deus. Quanto mais humanos somos mais parecidos com Cristo, que foi 100% homem. Por que as pessoas estão tão decepcionadas com a igreja, com o reino? Por que há tantas pessoas que não querem mais a experiência comunitária, porque se decepcionaram com líderes, porque se decepcionaram com pessoas que inclusive foram reduto de confiança. As mesmas pessoas que te abençoaram tanto foram talvez as que mais te decepcionaram. Nós estamos sendo lapidados nessa experiência de ser igreja.
de conviver com as limitações. Muitos de nós aceitamos a Cristo só como Senhor e Salvador, mas nós não aceitamos a humanidade de Cristo. John Stott diz que as cartas revelam o que somos e o que devemos fazer. Esta é uma forma de espiritualidade cristã. Precisamos estudar Gálatas, precisamos estudar Colossenses, Filipenses, precisamos estudar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Fazem todo sentido hoje. Gente que não quer mais trabalhar, nós somos uma geração nem estuda nem trabalha. E outros que não querem fazer isso mais, por quê? Porque a vinda de Cristo está próxima. Olha a pandemia aí, um monte de gente morrendo, é agora. Então, não faz mais sentido trabalhar. Não faz mais sentido, a gente tem que usufruir a vida. Não faz mais sentido buscar um sustento digno. Isso já era vivenciado lá no templo da igreja de Tessalônica. Finalmente, há o Apocalipse. Tem fim a história. Um inspirado apelo à nossa imaginação, no que se refere ao final glorioso, porque cada um lê Apocalipse com uma perspectiva ou figurada, ou tenta olhar literalmente, e há uma compreensão equilibrada aí para você poder contemplar essa visão que João teve na ilha de Patmos, onde a consumação da história nos guiará a ver e experimentar o domínio de Deus sobre a terra, sobre os homens e sobre todo o universo. O alvo, colocar tudo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22. Muito bem. Algumas conclusões. À luz do que estudamos, nós podemos enxergar, então, uma espiritualidade ampla em suas dimensões, com algumas características. Primeiro, buscarmos uma espiritualidade bíblica menos pragmática e mais profunda. Isso é, devemos ser uma comunidade de fé e não um balcão de serviços religiosos ou a caça de resultados. Eu diria que com o mercado da adoração e da performance, hoje é caça aos talentos, inclusive. Uma espiritualidade bíblica menos pragmática e mais profunda. Segundo, uma espiritualidade mais divina, mais trinitária. O Deus que nos ama, que é o amado e que em si mesmo é o próprio amor. Ele nos convida a compartilhar a sua vida em amor. Pai, Filho, Espírito Santo, em essência, são ágape, amor, manifestado, presente, incondicional. Algumas características importantíssimas é lembrarmos que a Trindade é um mistério da fé. Esse Deus que é 3 em 1. É um mistério. Que nos criou, que nos criaram a sua imagem e semelhança. Terceiro, uma espiritualidade mais humana, mais vivencial. Encarnação nos livra de espiritualizações equivocadas e também da religiosidade. Tudo tem que ter palavra. Tudo Deus me disse. Tudo Deus me mandou trazer uma palavra, uma profecia para você. Não vai embora que hoje sem uma profecia, ou não vai embora daqui hoje sem uma bênção. Imagine você fazer uma celebração, não tem ninguém que traga uma profecia, porque muitos não consideram a palavra de Deus mais profecia. Precisa ter mais outra coisa que se confunde com revelação. Imagina ter uma celebração onde não vem profecia nenhuma. Essa igreja aqui está fraca, essa comunidade aqui está fraca, essa experiência comunitária está fraca. Porque nós precisamos, equivocadamente, numa compreensão equivocada, de espiritualizações. A fé precisa nos
nos levar para uma outra dimensão. Quarto lugar, precisamos construir uma espiritualidade que promova a vida, que não cuide somente da alma, mas de todas as áreas da vida e do ser humano. Talvez essa seja a oportunidade das mais ricas que a igreja está tendo que experimentar para ser solidária, para promover a vida em todos os sentidos, para vencer a barreira de eu só posso entregar a cesta básica. Tem muita coisa mais que podemos fazer como igreja do que apenas entregar a cesta básica, mesmo entendendo que hoje cesta básica é tudo que uma pessoa e uma família desejaria para um mês, para uma semana. Uma cesta básica já é um bom começo, mas não esgota todas as possibilidades que nós temos para promover a vida. A igreja deve buscar uma espiritualidade mais amorosa, entender que o amor, o caminho mais excelente é o amor, é a essência de Deus que servimos. O amor é a evidência maior que nós somos de Cristo. Em sexto lugar, uma espiritualidade que acolhe e que tolera. Acolhimento é exercício de tolerância e disposição em promover unidade. Nós precisamos servir a Deus juntos. Mas por enquanto nós temos que ter a criatividade de fazê-lo virtualmente, mas temos que manter a unidade. Temos que acolher as pessoas. Temos que tolerar e acolher os diferentes. Temos que acolher aqueles que são mais facilmente relacionáveis, aqueles que não têm essa facilidade e que a gente não consegue nem ter e conversar 5 minutos. Mas são pessoas que Deus amou e que trouxe também para a experiência comunitária. Precisamos acolher aqueles que ninguém acolhe. Sim, os pobres. Sim, os refugiados. Sim, aqueles que andaram à margem, que andam à margem. Uma espiritualidade que acolhe e que tolera. Sétimo, uma espiritualidade que busque a integridade numa santidade graciosa e não legalista. Podemos nos tornar judaizantes e voltarmos a ser escravos da lei. Mas fomos libertos da lei pela graça. Mas a graça valoriza a lei, só que sobe o nível da lei. A graça é mais abrangente. Pela graça, nós fomos salvos. E podemos viver uma santidade que não nos é pesada, mas que nos é resposta de dedicação diante do amor que Deus teve por nós. Portanto, essa santidade que ela é construída pacientemente com um Deus cheio de misericórdia que nos dá novas oportunidades e podemos fazer a sua vontade. 8. Uma espiritualidade que promova justiça e dignidade à pessoa humana. Está no nosso campo de serviço, está no campo de ações. Uma agenda que pode ser preenchida com essas prioridades do reino. 9. Uma espiritualidade que nos leve à adoração como estilo de vida. Não é para cantar melhor, não é para tocar melhor, não é para lançar CD, não é para fazer logo 5 músicas para você jogar lá no Spotify. Tudo isso tem o seu valor. Mas a adoração é o estilo de vida semelhante a Jesus Cristo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Adoração é sinal de entrega a Deus, de doação e de serviço ao próximo. Temos que construir também, e encorajamos uma espiritualidade que cria, que contempla, que usufrui das artes. Quem diz isso é Michael Card, compositor, teólogo, poeta, que inspira já uma geração de compositores, de músicos, conhecidíssimo fora do Brasil. A arte e a criatividade são terreno do sagrado e terreno sagrado. E possíveis de serem vividas e apreciadas de forma
legítima. Arte e criatividade são bem-vindas e a igreja deve ocupar esse espaço, porque a arte é terreno sagrado e é terreno do sagrado. Uma espiritualidade que nos leve à simplicidade e contentamento. Você também está se desfazendo de coisas aí acumuladas dentro da sua casa? Você também já esvaziou aí roupas, livros, CDs que você tinha aí, em profusão, coisa que você tem guardado lá nos armários, não sei de quanto tempo mais. Roupa que você achava que precisava comprar pelo menos umas 2, 3 por mês, e que estão fechadinhas aí, você usa hoje, lá sei eu, 10% daquilo que você usava. Espiritualidade que nos leve a uma vida de simplicidade e de contentamento, de agradecer pelo que você tem, pelo que você é. Reconhecer as boas dádivas e que temos o necessário para uma vida digna, honesta e simples. Mas há muitos que não têm essa vida, nem o necessário. Pois é, como igreja, somos chamados também para ajudar que essas pessoas vivam com essa mesma dignidade, se alegrando com aquilo que é essencial para uma vida digna e simples. Uma espiritualidade que nos leva a viver a liberdade com responsabilidade. Uma espiritualidade que nos deixe mais prisioneiros não faz sentido algum. Prisioneiros à videira, como nós vimos no início da nossa reflexão, faz todo sentido. Mas uma espiritualidade que nos leve a não poder ser, não poder fazer por Jesus e pelo Reino, isso não é o evangelho que nos trouxe liberdade. Tiago capítulo 1, versículo 15 e 17, nós abraçamos agora a lei da liberdade. Fomos libertos por Cristo, somos livres para amar a Deus, somos livres para servir a Deus, somos livres para temer a Deus, somos livres para servir ao próximo, somos livres para nos engajar em projetos missionários sociais, somos livres para andar na direção de quem não pensa igual a gente, somos livres para amar aqueles que nos odeiam, somos livres. Então, essa espiritualidade que nos permite viver essa liberdade que a instituição religiosa muitas vezes pode cercear. Mas esse espírito que está dentro de nós nos trouxe para a liberdade, para podermos fazer o que Deus espera de nós como cristãos. Somos livres para amar a Deus e para servir a Deus e ao próximo. Uma espiritualidade que nos leve a cumprir a nossa vocação missionária. Com nossa comunidade, como a comunidade central, vai poder estar mais livre para cumprir a sua vocação missionária e não perder de modo algum esse foco, porque se perder esse foco, ela abre mão da sua vocação. E por último, uma espiritualidade que tenha Cristo como referencial e que nos leve a ser igual a Ele. E lembro, então, Romanos capítulo 8, versículo 29, porque todos nós fomos vocacionados e chamados e escolhidos por Deus. Eu os predestinei para serem conformes à imagem do seu Filho. A espiritualidade cristã e a formação espiritual, então, tem como alvo sermos mais parecidos com Cristo. Se a igreja não se torna mais parecida com Cristo, ela é qualquer outra coisa menos igreja. Se a igreja tem uma agenda, um conteúdo, pressupostos, discursos, confissões que não nos levem a ser mais parecidos com Jesus, ela está absolutamente desfigurada, não está sendo o organismo vivo, corpo vivo de Jesus.
Todos nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho.